Quando, em 1979, chegou a célebre Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU, da Universidade de São Paulo, USP, Gilles Édouard sentiu que tinha encontrado sua turma, e se encontrado. Aos 18 anos, o rapaz curioso e que se expressava muito bem através do desenho, viu ali uma infinidade de jovens com interesses afins. Artes plásticas, artes gráficas, música e teatro. Tudo muito diferente e muito mais amplo do que Gilles conhecia até então. Os novos amigos e o ambiente universitário de inspiração constante catalisaram a face criativa do jovem, que passou a experimentar outras manifestações artísticas. Foi um desbunde criativo. Convém lembrar, o Brasil começava então a ver tomar corpo o movimento pela redemocratização, que viria a desembocar no Diretas Já. A FAU, em especial, era o local das grandes assembleias dos universitários que apoiavam a mudança política que estava se desenhando. E embora Gilles não fizesse parte de nenhum grupo político específico, toda essa efervescência contribuía para a sua formação. Na FAU, o universitário começou a fazer curso de teatro e a estudar exaustivamente música, sax e clarinete. É como se aquela nova realidade tivesse escancarado uma porta que ele mantinha, até então, apenas com uma frestinha entreaberta. Para entender o impacto do novo universo na vida de Gilles, é preciso voltar ao início. Ele é filho de franceses radicado no Brasil. O pai aportou no Brasil em 1949 para trabalhar em uma companhia multinacional de seguros e conheceu a mulher, com quem se casaria em 1954, durante uma de suas viagens para visitar a família na França. Nascido e criado em São Paulo, Gilles sempre estudou no Colégio Liceu Pasteur, onde tinha como colegas filhos de outros migrantes franceses. Tudo muito rígido, tradicional e quadradinho demais para quem tinha uma imaginação um pouco mais aflorada. O fato de você estudar em uma escola francesa te deixa meio alienado do Brasil. Os meus amigos eram os filhos dos amigos dos meus pais, que eram todos franceses. Então, quando eu cheguei na FAU, foi um desbunde. Foi um desbunde no melhor sentido, porque eu estava com pessoas que eu tinha muita afinidade. Foi uma descoberta e uma liberdade muito grande, definiu. Na infância, entretanto, um acontecimento familiar anual ajudava a fomentar a veia criativa de Gilles. Com seus 2 irmãos mais novos, ele passava as férias de julho com primos e avós maternos, em uma casa de campo nos arredores de Paris. Nesse período, a avó se dedicava exclusivamente aos netos. Inventava programas de passeios, fazia piqueniques, em que lia muito para as crianças, no entardecer, ao ar livre, em uma cena pitoresca que até hoje se mantém intacta na memória da artista. Dessa época, Gilles guarda alguns exemplares de picture books que ganhou de presente. Do lado paterno, Gilles tinha o avô, o pintor Édouard Sérigny. Talvez pelo convívio com o avô, com o qual gostava de desenhar, ainda menino, ele começou a de fato se interessar pelo desenho, pelo canto, pela música e também pela escrita. Os pais não prestavam muita atenção, mas ele não se importava e seguia desenhando e lendo. Aos 13 anos, quando a família começou a procurar um novo apartamento, de tanto ver plantas de imóveis, ele começou a esboçar seus próprios croquis. Decidiu ali que queria ser um arquiteto. Meus pais não davam muita força, não davam muita bola para os meus desenhos. Mas eu tinha confiança suficiente para saber que aquilo estava ok. Eu nunca fui um desenhista de desenhar conforme a realidade. A minha imaginação era minha fonte de criação. Desenhar é um ato de coragem. Se você gosta e o faz com afinco, não tem como dar errado, disse. O meu pai, se quisesse, teria desenhado muito bem. Ele tinha talento. Mas sabe como é? Filho de pintor tem que se virar na vida. Acrescentou rindo. Durante um curso de mímica com Denise Stoklos, que fez para complementar o seu trabalho de graduação, Gilles conheceu a figurinista e estudante de filosofia Maria Cardoso. Bem-humorado, a primeira vez que se aproximou dela foi para falar dos seus
sapatos. Juntos participaram de um grupo de teatro chamado Lili W, dirigido por um músico e pesquisador grego que apostava em apresentações que Gili definia como teatro visual, gráfico e dadaísta. As afinidades entre Maria e ele os atraiu tanto que hoje, 4 décadas depois, o casal permaneceu junto. Aê! Em um casamento que tem a criatividade como uma de suas bases. Após se formar, Gili abriu um ateliê com o objetivo de pintar telas. Paralelamente, em 1986, com amigos da música e do teatro, formou a banda Lune, que tinha como uma das vocalistas a atriz Marisa Hort. Ligada ao boom do rock nacional, o Lune ia além da música. Com figurino despojado, levava ao palco também performances de teatro, de dança e até de circo. O grupo fez sucesso em escala nacional, chegando a emplacar o tema de abertura da novela Que Rei Sou Eu, da Rede Globo. Com seus sax e clarinete, Gili excursionou por todo o Brasil com o Lune. Ai, foi um período muito bom. E eu fiquei até meados de 1990, quando fui para a Europa, disse. A entrada na Europa se deu pela Espanha, onde Gili atuou como artista de rua. Ele ia improvisando ao saxofone, enquanto seu amigo Zambo, mímico espanhol, imitava os transeuntes em números marcados por um humor muito espontâneo. No fim do ano, quando pensou em voltar ao Brasil, Maria, que tinha ficado em São Paulo, lhe disse: "Não volte, que a coisa tá muito esquisita e duvidosa por aqui. O pior momento do governo Collor. Sou eu que irei te encontrar." Juntos, tentaram a sorte na França, onde ele conseguiu um emprego na livraria infantil do Museu do Louvre. E como num bom presságio, começou a trabalhar exatamente no dia 1º de janeiro de 1991. O expediente era de meio período, das 18 às 22 horas, quando quase não havia movimento na livraria. O brasileiro mergulhou de cabeça nos livros infantis, passando a estudá-los com entusiasmo. De quebra, o posto no Louvre o pôs em contato com os editores. Estimulado por esse universo, Gili escreveu e ilustrou uma história que criou, com edição de Maria. Em uma feira de livro, o casal apresentou o trabalho à editora Albin Michel. Eles acharam a história interessante, mas eles estavam para lançar uma coleção e propuseram que eu criasse algo que pudesse entrar nessa coleção. Eles ficaram curiosos e interessados, contou Gili. Em poucos dias, o artista escreveu e ilustrou Joe, livro que conta a história de um macaquinho amarelo que sonhava em voar. O trabalho foi aprovado e acabou sendo a porta de entrada de Gili para a literatura infantil. Ao longo dos anos seguintes, ele lançaria outros 14 títulos pela editora Albin Michel, alguns dos quais foram traduzidos em 10 outras línguas, e outros vieram a ser reeditados, posteriormente, no Brasil pela Martins Fontes. No entanto, após frequentar a escola de teatro Jacques Lecoq, Gili se uniu a uma trupe de atores de diversas nacionalidades. O grupo recebeu um convite para ocupar um teatro em Barcelona, na Espanha, que estava às moscas. Lá, montaram 4 peças, participaram de festivais em uma rotina muito intensa. O grande trunfo também era o grande problema. Todo mundo era muito criativo. Aí começaram as divergências e também os problemas com o visto, e nem todos poderiam permanecer na Europa. Depois de 4 peças e uma turnê pela França, o grupo acabou. Contou Gili. Pois é. Na ocasião, em 1996, Maria estava grávida. Após uma passagem pelo Brasil, o casal decidiu se mudar para Londres, na Inglaterra, já com o pequeno Gaetan, que tinha então 4 meses. Lá, Gili continuou a se debruçar sobre a literatura infantil, enquanto Maria passou a fazer cursos de moda, uma área de interesse que ela mantinha desde os tempos de faculdade. A nova temporada na Europa durou até 2000 e incluiu também outra passagem pela França.
De volta ao Brasil, com um portfólio respeitável, Gilles foi muito bem recebido pelo setor editorial. Sua primeira casa foi a Companhia das Letrinhas, pela qual publicou títulos como História da Terra em 100 Palavras, com a coordenação de arte e finalização assinada por Maria, que o ajuda também na concepção dos livros. O livro viaja por todas as áreas do nosso planeta a partir de verbetes bem ilustrados. Foi um trabalho que demorou 3 anos para ser concluído. É um livro interessante, não só para crianças, mas para adolescentes, para os pais, para todos. É um livro instigante e que contém muita pesquisa, diz o ilustrador. Outra publicação celebrada é Brasil Sem Palavras, que já está em sua 6ª edição, com mais de 70 mil cópias vendidas. O livro convida o leitor a conhecer todas as regiões brasileiras, a partir de seus biomas e de suas espécies, animais e vegetais. Para Gilles, em tempos de ataques ao meio ambiente, como queimadas no Pantanal e a Amazônia batendo recordes ano a ano, a publicação ganha ainda mais importância. Os professores estão muito ligados à questão ambiental e o livro dá um apoio muito grande em sala de aula, para mostrar que o nosso meio ambiente é uma riqueza inestimável. Além disso, as crianças passam a visualizar melhor o que ouvem e assistem nas conversas e discussões sobre atualidades. Quando ele ouve que determinada espécie está morrendo, ele pode ver no livro qual é. Tem as informações, disse. Aos 62 anos de idade, Gilles já contabiliza mais de 25 anos dedicados à literatura infanto-juvenil. São 36 livros autorais e 15 só como ilustrador. Hoje, o artista permanece morando em São Paulo, ao lado de Maria. E dando vazão a toda a sua criatividade, ainda toca clarinete e saxofone. E é pintor. Durante a pandemia, participou de inúmeros bate-papos virtuais com alunos de todo o país. Esse contato incentiva a criatividade, que estimula a necessidade de contato e de troca. Hoje, crianças, adolescentes e adultos têm acesso a estímulos de muitas formas, mas um bom livro ainda faz toda a diferença, principalmente agora, durante o isolamento social que estamos vivendo. Livros de qualidade não apenas se mantêm, mas nos ajudam a lidar com momentos difíceis, tais como o inesperado estado emergencial que estamos todos atravessando, avaliou.